Glória a Deus por essa palavra. Como o Telinho falou, que a oração é um tema, acho que o mais importante, e a gente vai olhar para a palavra de Deus e ver como é importante a oração. E tem um Provérbios 15:8 que diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável, Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então é o seu prazer, a sua alegria, é quando ele vê um filho dele prostrado aos seus pés, buscando a face dele. Então a alegria, e essas palavras, ela me mexe muito comigo, me motiva a buscar. Não tenho essa vida intensa de oração, mas me esforço a viver e ter essa vida de oração. Tem um outro provérbio que diz, 8:17, que diz que, Salomão diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontram, na Revista Corrigida. Então ele diz, ele está falando com respeito à sabedoria, letra maiúscula. A sabedoria é Cristo, que é 1 Coríntios 1:30, que ele é a sabedoria. Então ele diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontram. E olhando para a palavra de Deus, e olhando para Jesus, a vida dele foi uma vida de comunhão intensa com o Pai. Uma vida de comunhão intensa com o Pai. E o Senhor quer ter essa comunhão com cada um de nós, como seus filhos. E a gente sabe que é uma luta, orar é uma batalha, como jejuar. Quando você faz jejum de 48 horas, 24 horas, a carne grita, sente dor, vem pensamentos ruins na mente, carnais na mente da gente, vem essas batalhas, porque a carne fica gritando, porque nós estamos vivendo essa vida no mundo espiritual, e a oração é uma arma poderosa que Deus nos deu. Paulo fala, quando fala da armadura, lá em Efésios 6, do 10 até o 22, o 18, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E então, perseverando com toda súplica por todos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Os irmãos me permitem, vou dar 2 testemunhos aqui, porque eu me esforço diariamente, eu com minha esposa, a gente orar todos os dias, e ler a palavra todos os dias, ler, orar. E Paulo fala em 1 Timóteo 2, ele diz: antes de tudo, a prática de oração, súplica, intercessões e ações de graça. Então ele fala antes de tudo, então antes de qualquer coisa orar, antes de sair de casa orar, antes de tudo orar. Então precisamos ter essa consciência, orar, não como o Telinho colocou, orar de ficar pedindo coisas, pedir coisas, mas o texto que ele citou, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos para com Deus, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando Paulo ora lá em Colossenses 1:9, ele diz que ele orava para com os irmãos. Por essa razão também nós, desde que ouvimos, não cessamos de orar por vós, para que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de poder viver por modo digno do Senhor para o ser integrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, fala de um frutificar e crescer no pleno conhecimento de Deus. Então, o coração de Paulo, o que ele pedia aos irmãos, a Deus, em favor de vida dos irmãos, para que tivesse crescimento, conhecesse a vontade de Deus, o propósito dele. E é o que nós temos que pedir, nós que cuidamos de vida, precisamos buscar isso diariamente, e glória a Deus que Deus tem despertado a sua igreja para orar. Então, Jesus, ele fala assim, o testemunho. Antes de vir para cá, eu estava fazendo uma caminhada à tarde, e andei 5 quilômetros, mais ou menos, e eu tenho o hábito de fazer caminhada e guardar um texto da palavra, vou decorando, caminhando, falando a palavra, e uma pessoa de rua me viu, e veio falando comigo ao meu lado, e começou a falar comigo, eu fui andando com ele, e ele passou a caminhar comigo, e eu andando com ele: qual é seu nome? Daniel. Onde você mora? Eu moro na rua. É mesmo? Eu não honrei minha mãe.
Você não honrou sua mãe? Não honrei minha mãe, trouxe problema para minha mãe e para meu pai. E de onde você vivia? É uma cidade lá que é Valença, fica a mais ou menos 200 quilômetros de Juiz de Fora. Eu falei, é mesmo, ô Daniel? E eu comecei a falar para ele a palavra, falei uns provérbios para ele, citando a palavra. E ele parava e ficava olhando para mim. E eu falando a palavra para ele, e chegou um momento que paramos, eu tinha que voltar. Eu falei, Daniel, eu tenho que voltar. E eu falei, eu vou orar por você agora. Ele, você vai orar por mim aqui agora? Sim, vou orar. Você quer que eu ore por você? Ele quer, mas qual é o seu ministério? Eu sou discípulo de Jesus, eu sou servo dele. E ele se ajoelhou na rua, tinha uma gente na rua, olhando, se ajoelhou, me assentei do lado dele e comecei a orar por ele, orando pela vida dele. E eu perguntei, Daniel, você já é batizado nas águas? Ele falou, esse é meu problema. E ele começou a citar a palavra. E eu comecei a entregar a palavra para ele, citando a palavra. E eu falei, Daniel, eu preciso voltar. Você quer voltar comigo, Daniel? É 5 quilômetros, ou você me espera aqui. Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de dinheiro, de comida? Eu posso ir para a minha casa e eu volto aqui. Ele olhou para mim e falou, não. O que eu precisava, você já me deu. Mas o que você recebeu, Daniel? A palavra que você falou, eu estou pensando, considerando muito. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu falei, Daniel, mas eu posso voltar aqui? Não, não precisa. Eu não estou precisando desse alimento, de comida. O que eu estava precisando é ouvir o que você me falou. Então, a palavra de Deus, como Hebreus fala, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso que Jesus falou que em João 7, aqui no capítulo 7, os irmãos podem ler, versículo 16, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Então, o ensino de Jesus é o ensino de Deus. Veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio trazer o ensino de Jesus. Lembrar para nós tudo que Jesus ensinou. Só veio a função do Espírito Santo nos lembrar a palavra, os ensinamentos de Jesus. E vem os apóstolos e traz a palavra, as instruções, as doutrinas, a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Espírito Santo, que é a doutrina de Cristo, que é a doutrina de Deus. E qual é a doutrina de Deus com respeito à oração? É só a gente ver alguns textos, eu citei aqui de Provérbios, mas eu queria ler aqui no livro de 1 Samuel, quando Saul foi colocado como rei, e o povo se arrependeu, e ficaram com medo, e pede para Samuel para interceder. E Samuel diz assim, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, ou seja, o profeta ele tinha a oração, que é a intercessão, e a instrução, essas duas coisinhas, orar e trazer a instrução, a palavra de Deus. E ele diz que eu não vou pecar contra o meu Senhor, deixando de orar por vós. Esse é o coração do profeta, Samuel já velho. E tem uma outra palavra de Ezequiel, capítulo 36, versículo 37. O que Deus espera de nós, esperava do povo. Diz assim, assim diz o Senhor, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Aí no capítulo 37 vai ver a visão dos vales
dos ossos secos, e um exército. Então, ele querendo ser solicitado pelo povo. Mas tem no capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30, ele buscou um homem só, Diz assim, versículo 30, 22, 30 de Ezequiel: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. E Paulo fala em 1 Timóteo 2,8, ele diz: quero que todo varão ore em todo lugar, levantando as suas mãos sem ira e sem animosidade. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Judas fala, 20, ele diz que orando em todo tempo no Espírito, orando no Espírito Santo. Então, essa vida de oração diária, uma vida de oração, de comunhão com o Pai. Porque é assim que eu vejo os profetas, os discípulos, os homens, os apóstolos, a igreja lá em Atos. Em alguns momentos estavam juntos em oração, mas os irmãos orando em todo o tempo. Tem o Neemias, capítulo 1, o versículo ali do início, Neemias, quando fica sabendo como que está o estado de Israel, a cidade de Jerusalém destruída, os muros caídos, e ele cai prostrado diante de Deus, ele começa a jejuar e começa a orar, e começa a clamar: Senhor, pecamos contra o Senhor. Então ele se colocou junto com o povo, ele não ficou aquele de longe, porque ele era um copeiro diante do rei Artaxerxes, estava com a vida resolvida, mas ele diz: pecamos contra o Senhor, e ele se colocou na brecha. Quando ele vai perante o rei para servir, ele não podia estar triste, ele corria risco, e o rei pergunta: o que aconteceu? E ele conta, e o rei diz: o que eu posso te ajudar? E naquele momento diz que Neemias, ele ora, e ele dá a resposta, ele ora. A gente vê também Jó, capítulo 1, versículo 5, ele fazia aquele banquete, e pegava o sacrifício, e por cada filho, ele oferecia a Deus, ele se antecipava, ele dizia: Senhor, se meu filho, ele blasfemou contra o Senhor no coração dele, está aqui o sacrifício. Diz a palavra que ele fazia isso continuamente, de madrugada, continuamente, uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, uma vida de oração. Paulo, quando fala para o marido, para o homem, para nós homens, e eu falo para mim mesmo, falo: Edson, 1 Pedro 3,7, vivei a vida comum do lar com discernimento, Edson. Tende consideração para com a vossa mulher como um parte mais frágil, Edson. Tratai com dignidade, pois para isso mesmo foi chamado a fim de receber bênção por herança. E ele diz no finalzinho: para que não se interrompam as vossas orações. As vossas orações, eu com minha esposa, não seja interrompida. Como é importante a gente orar antes de tudo. E nós, homens, glória a Deus que homens têm se levantado para orar, mas nós reunir nossa família, esse hábito de orar diariamente, os pais impor as mãos sobre os filhos, os maridos impor as mãos sobre a esposa, lavar ela por meio de lavagem de água pela palavra, porque é assim que Jesus faz conosco. Então, a gente olhando para o modelo, então o ensino de Jesus é o ensino do Pai. E qual é o ensino dele? O Telinho citou aqui o Sermão do Monte, e sobre a oração do Pai Nosso. E Jesus, ele falou: quando você for orar, entra no teu quarto e fechada a porta, teu Pai que te vê em secreto. E essa palavra também que ele citou, que me chama muita atenção, porque toda vez que eu vou para o lugar da oração, o lugar secreto, diz o texto que o Pai está no secreto. Então a gente tem comunhão com o Pai diariamente. O problema são os barulhos, às vezes me pego com barulho na minha mente, barulho, um lugar tão quieto, mas o barulho na mente. Na minha mente, aqueles barulhos que a gente tem que aquietar a alma para ouvir o Espírito Santo. Que Ele nos ajude, irmãos.
a ouvir o Espírito Santo. Me permita também eu contar uma outra experiência, antes de vir para cá, depois dessa situação com esse rapaz. Eu e Márcia oramos de manhã, e tinha falecido um rapaz em Matias Barbosa, um homem, e era 4 horas o enterro. Nós fomos para as 3 horas, oramos: Senhor, nos dê a oportunidade de pregar o Evangelho. Senhor, nos dê a oportunidade. Chegou lá, estava cheio, e é uma cidade muito católica, e estava cheio. E a esposa lá, que é uma irmã que caminha com a gente, não estava presente. E esse homem, eu visitei ele várias vezes, reparti com ele a palavra no hospital, na casa dele. Ele me ouviu bastante a palavra. Fui com outros irmãos, fui com Márcia. E ele morreu. E estava lá, tinha um irmão lá. Eu falei: meu irmão, vê a oportunidade de poder falar aí. Ele foi procurar a filha, podia tocar um louvor, cantar. E ela não deu importância, falou que não. E já tinha feito, o padre já tinha ido lá, e eu estou para lá e para cá com minha Bíblia, eu com Márcia. Senhor, não vou falar com ninguém, eu gostaria de pregar o Evangelho aqui, me dê a oportunidade, Senhor, por favor. E eu ia para lá e para cá. Eu fui falar com o irmão do rapaz, que eu sei que cuidou dele, visitou, fui honrar a vida dele, é um católico, e a mãe dele também. Eu falei: quero te honrar, que você, o teu irmão, falar que você dava assistência a ele. E ele falou: você que é o Edson? Sim, eu sou o Edson, moro em Juiz de Fora. Ah, legal, meu irmão me ajudou muito. E terminou nisso e fui lá, ninguém se prontificou para a gente poder compartilhar alguma coisa. Eu não vou abrir minha boca se alguém não mandar aqui eu falar. E falei com Márcia, e fiquei indo para lá e para cá, até que fiquei, faltando 10 minutos, fiquei olhando lá o homem morto ali, e orando: Senhor, me dá uma oportunidade. Esse homem veio de longe, de lá, e tocou nas minhas costas, e falou: você não quer orar? Eu falei: quero. Mas antes de orar, eu queria falar uma palavra. Eu falei o Sermão do Monte, eu falei uma palavra, e a palavra tocou no coração das pessoas. O filho do homem morto lá me procurou. E uma pessoa lá dentro do cemitério procurou o irmão, me chamou. Mas o mais interessante é que eu fui na casa da viúva com minha esposa, ficamos até a noite, lá consolando, compartilhando, e apareceu um casal. E eu vi que ele estava na cozinha, escutando. Eu chamei ele para estar na sala, foram. E eu falei: rapaz, tem um bom tempo que você não está caminhando com a igreja, há muitos anos. Ele falou: pois é, rapaz, eu estava lá, ouvi a palavra, e eu queria que você fosse da minha casa. Eu falei: tá bom, a hora que você quiser, vamos marcar logo. Mas ficamos compartilhando, e ele marcou no sábado seguinte. Eu fui à casa dele com Márcia, acabou que nós almoçamos lá, ficamos lá, e aquele homem se quebrantou, e contou a experiência de há 15 anos atrás, ou 10 anos, 15 anos atrás, e ele falou: meu problema é que eu não continuei prostrado diante de Deus. Mas como é que eu faço para me retornar? Eu quero retornar para o caminho. E aquele homem foi apresentado domingo, sábado, ao encontro, ele com a esposa dele, feliz da vida, quebrantado. A palavra não volta vazia. A palavra é poderosa, por isso que a palavra tem que ser semeada. Paulo fala: pregue a palavra, seja oportuno que é não. Então temos que proclamar, e aos pés do Senhor, e olhando para Jesus, olhando para a vida de Jesus. Abre em Marcos 1:35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Então Jesus ia para um lugar deserto, solitário, para ter comunhão com o Pai, para estar junto com o Pai. Então ele ia de madrugada para ter comunhão com o Pai. Depois que ele cura um leproso, no capítulo 5 de Lucas 5:12, 5:16. Ele, porém,
se retirava para lugares, está no plural, lugares, ou seja, isso demonstra que a oração era uma prática constante e necessária em Jesus, na sua vida. Ele ia para lugares solitários e orava. Antes de ele tomar uma decisão importante, no capítulo 6 de Lucas, o que ele fez? Capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim e passou uma noite inteira orando, para tomar uma decisão importante, porque lá em João 17, ele diz: Pai, eu te dou graça, porque todos que o Senhor me confiou para cuidar, nenhum se perdeu. Ou seja, os discípulos, foi o Pai quem deu para ele, porque ele orou, ele foi buscar o Pai. Jesus ensina isso para nós. Em Mateus 9,35, percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas sortes de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, se compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então ele foi para os discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Vocês devem rogar, pedir ao Pai por trabalhadores para a sua seara, porque a seara é muito grande. Então Jesus está dando uma dica para os discípulos, para nós: Senhor, manda obreiros, levanta obreiros. Esse encontro aqui é um encontro de obreiros, trabalhadores. E os trabalhadores, o Telinho tem uma frase que eu escrevi: quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Então, nós clamamos ao Senhor. Jesus, no momento de angústia, o que ele fazia? Abra em livro de Mateus 26. (26, 36). Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus se entristeceu, ficou angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus orava em momentos de tristeza, de necessidade, de angústia, antes da crucificação, mas ele buscava sempre a vontade do Pai. E ele se prostrou, irmão. Jesus, ele se prostrou. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, se prostrou diante do Pai e orava. Então nós vemos Jesus orando aquilo que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Antes de tudo, se usa a prática de oração, súplica, que ele está suplicando, intercessões e ações de graça. Ações de graça. Jesus agradecia. Abra em Lucas, Mateus 11, 25. Jesus está agradecendo. Graças te dou, ó Pai. Aliás, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ele dizia: graças te dou.
Graças. Então, Jesus orava em gratidão. Ele orava agradecendo. Quer ver o momento que ele agradeceu? Abre no livro de João, capítulo 11. 11:41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Graças te dou, poder da gratidão. Porque depois ele dá ordem. Ele não pede, ele dá ordem. Lázaro, vem para fora. Ele dá ordem. Mas antes ele agradeceu. Então a gratidão deve estar presente na nossa vida. Com ações de graça, é o que está lá em Timóteo. Vamos ler também outro texto. No livro de Lucas 22, nós falamos de oração, ações de graça e aquela oração na angústia, súplica. Agora vamos ver a oração que Jesus fazia pelos discípulos. Capítulo 22 de Lucas 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, vos pediu para vos peneirar como trigo, ou seja, peneirar é sacudir numa peneira, pela agitação interna. Para quê, irmão? Para tentar a fé de alguém. E foi isso que Satanás tentou com Pedro. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus diz assim: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, hoje, de forma parecida, irmão, Jesus, ele intercede por nós. Ele continua intercedendo por nós. Em Romanos 8:31, ele diz: que diremos, pois, agora, pois, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Jesus não condena. Ele intercede por nós. O Espírito Santo também, irmãos. 8:26, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele ora por nós, irmãos. Eu não sei orar como convém. Eu sou egoísta na oração. O Espírito Santo nos lembra como orar, ele intercede por nós. Ele ora por cada um de nós. Por isso nós temos que pedir a Deus: Senhor, enche minha vida com teu Santo Espírito. É o que eu preciso, é estar cheio do Espírito Santo. Eu não preciso de coisas. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo, ele ora por nós. O Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E no livro de João, capítulo 17, versículo 9, diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-o em teu nome.
Então a oração intercessória de Jesus, ele pede 3 coisas, irmão. Ele pede para nos guardar, ele pede para que sejamos santificados, e ele pede para que sejamos um. Por isso que toda divisão é uma tristeza. Irmãos se separando do corpo de Cristo, porque está pensando diferente, ou não estão indo para a palavra de Deus. Vão ver qual é a doutrina de Jesus. O que Jesus ensina? Estão ouvindo outras pessoas, não estão ouvindo Jesus. Por isso que é importante a gente ler as Escrituras, irmão. Guardar a palavra, ler, meditar, considerar, orar a palavra, como o Telinho falou. Porque quando você ora a palavra, irmão, a gente está orando a palavra de Deus, falando a respeito de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Nós estamos falando a sua palavra poderosa. E então o Senhor falou para que guardasse, para que os guardasse, para que os santificasse, para que eles fossem um. E esse deve ser o nosso coração, em nome de Jesus. Irmão, nós que cuidamos de vida, eu cuido de alguns e procuro lembrar deles na oração, daqueles que estão vinculados comigo, direto comigo, de lembrar deles, porque eu olho para Jesus, eu vejo isso em Jesus, orando pelos discípulos, e aqueles discípulos orando pelos outros discípulos, e que oram pelos outros. Toda a igreja é coberta pela oração diariamente. Quando todos têm essa consciência de que tem que orar, irmão, nós somos protegidos diariamente pela oração dos santos, o corpo protegendo o corpo. Então nós precisamos ter essa consciência. A nossa casa não ser casa de falar mal de irmão, totalmente falar de mal de autoridade, ficar falando, os filhos ficar escutando, o pai falando com a mãe, falando mal do líder, e depois, daqui a pouco o filho está sem fé, o filho está descrente, e não sabe por quê, e fala: meu filho tem a fé, mas aquilo que está sendo semeado no coração dos filhos não está sendo a palavra. Então nossa casa não é casa para falar mal de pessoas, de irmãos. A nossa casa é a casa de oração, onde a palavra ela é lida, ela é vivida e ela é praticada diariamente. Nós não queremos filhos certinhos, bonitinhos, igual um soldado, mas filhos que são apaixonados por Cristo, que amem a palavra de Cristo, que confessem pecado, que se quebrante. Esse deve ser o nosso coração, em nome de Jesus. Orar pela igreja, irmãos orando pela igreja, irmãos intercedendo pela igreja, e diariamente a igreja, todos estão orando, todo dia tem irmão orando, todo dia tem irmão intercedendo, todos os dias, é o que acontecia em Atos. Os irmãos, eles perseveravam na oração, porque estavam sempre orando, sempre na casa de alguém tinha um lugar de oração. E o nosso grupo caseiro, que é a nossa casa, é o marido e a esposa, são os filhos, ali é o grupo caseiro que vive ali diariamente, essa reunião não para. Ora no café, ora no almoço, na janta, ora de dormir, ora andando, ora dirigindo, ora em qualquer lugar, está sempre orando. Isso é doideira, né, irmão? Mas isso é a paixão por Cristo. Né, Vince? É a paixão por Cristo. Aquele cara que estava pegando lixo, de repente estava me vendo eu falando sozinho, porque eu falo a palavra. Eu vou andando, pego o texto, vou decorando, falando a palavra, e às vezes me pego falando em voz alta. Ele pode falar: esse cara está igual a eu. Mas é proclamar a palavra de Deus. Esse evangelho que é o poder de Deus, transforma a vida. E para terminar, irmãos, no livro de Lucas 23, os 2 últimos momentos da oração de Jesus. Olha, Jesus começa o ministério dele orando, lá no livro de Lucas, no início lá, ele é batizado, e ele ora, e o Espírito Santo vem sobre ele, começa orando.
Glória a Deus que se encontra aqui. Já está começando com esse fundamento, esse pilar tão importante da igreja, que é a oração. Então, Jesus, ele termina também orando. Primeiro está aqui no versículo 36. Vamos ver o 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus orou na cruz, mesmo em extrema dor. Jesus orou ali no momento ali da crucificação, os que estavam por aqui estavam crucificando, pedindo: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. E ele termina a oração no versículo 46. A entrega dele, ele diz: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, isto expirou. Então, na sua última oração, foi entregue total e confiança ao Pai. Ou seja, terminei a missão em obediência. Por isso que Filipenses fala que ele foi obediente até morte e morte de cruz. Nós temos uma missão aqui nessa terra, irmãos. E Deus não chamou para a gente ter sucesso. Nós não queremos, começamos como servo e temos que terminar como servo, não como uma celebridade. Com o coração do servo, de estar servindo a Cristo. Ainda que Ele nos tenha, nós somos filhos, mas tem esse coração do servo que se coloca diante do Pai, na dependência do Pai, por meio da oração. Então, quando você não sabe o que tem que fazer, ora. Quando você sabe o que tem que fazer, ora mais. Ora mais ainda. Porque orar é depender do Senhor. Então vamos orar. Pedir que o Espírito Santo nos leve diariamente a essa vida de oração. Quando você acordar de madrugada, não é para a gente ir para o celular, é para a gente ir para a palavra de Deus, para ter comunhão com o Pai. Você pode estar cansado, você pode até dormir no lugar da oração. Ele diz lá no Salmo 127, aos seus amados dá enquanto dorme. Porque quando nós vamos para o lugar da oração, da comunhão, que é o lugar que a gente combina, ali o quarto nosso, pode ser até um banheiro, mas quando o Pai olha, ele fala: o meu filho veio ter comunhão comigo. Ele está tão cansado. E o filho dorme. Ele dorme. E você dorme, você vai sonhar. E o Senhor, enquanto dorme, o Senhor vai te acrescentando aquilo que você necessita. Porque Ele é o nosso Pai. Ele sabe que nós precisamos. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, e pedir mesmo que o Espírito Santo tome a nossa mente, tome o nosso ser. Ramachuri canta lavarás.